Bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou Daniel Venturini, advogado, professor universitário. Eu te ajudo a alcançar alta performance no curso de Direito, a ser aprovado na OAB e, inclusive, a fazer um TCC com excelência. Então, se você não é inscrito ainda no meu canal, aproveite essa oportunidade para se inscrever. Inclusive, ative as notificações para que toda vez que eu poste um conteúdo novo, você seja avisado. No vídeo de hoje, eu quero fazer uma correção de uma questão de primeira fase da OAB, dentro de direito civil, dentro de direito das sucessões, falando de um tema importante, que já foi cobrado em outras provas. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês um slide para que você veja qual que é o raciocínio que eu adotei para chegar na resposta, mas antes disso, eu gostaria apenas de ressaltar alguns pontos importantes. Primeiro, direito civil é uma matéria de alta prioridade na sua preparação, em razão do número de questões. Então, tem que estudar direito civil. Segundo, sempre na primeira fase, nas questões de direito civil, você vai ter uma questão de sucessões. Portanto, tem que estudar direito das sucessões. E terceiro e último, dentro da disciplina do direito das sucessões, essa questão relacionada à aceitação e renúncia de herança é muito importante, porque ela já foi objeto de questionamento em provas anteriores. E eu estou falando da prova agora 41, a primeira fase do exame número 41. Então, lembre-se, você precisa estudar aquilo que é mais cobrado. Direito das sucessões é sempre cobrado e dentro do direito das sucessões, a questão relativa à aceitação e renúncia da herança é muito importante. Então vamos lá, compartilhando com vocês aqui o meu slide. E a gente vai verificar aqui o enunciado da questão 39, prova 1 do exame de OAB 41, primeira fase. Eu coloquei aqui em cores alguns pontos para chamar a sua atenção. E a primeira tarefa é a gente entender quem são os personagens da questão. Então tem lá o João, que é pai da Marcela e da Tatiana. Como é uma questão de direito das sucessões, eu preciso que alguém morra para que a sucessão seja aberta, né? Então, quem está morrendo aqui na questão? O João, que é o pai das meninas, e já consta que ele deixou uma herança para elas no valor de 200 mil reais. Duas filhas, uma herança no valor de 200 mil reais. Daí, uma delas é devedora de um banco e ela deve 50 mil reais. A Marcela deve 50 mil reais para o banco XYZ. Como eu sei que são 200 mil reais e duas herdeiras, eu já consigo imaginar que vai ser 100 mil para cada uma. Beleza. Porém, a Marcela vai receber 100 mil, mas deve 50 mil. E dá a entender que ela não quer pagar o banco. Ou seja, ela tem medo, receio de que a instituição financeira a prive da herança. Ou seja, ela sabe que se ela receber o dinheiro, parte desse dinheiro vai ter que ser repassado para o banco para pagar as dívidas dela, que a gente já sabe que são no valor de 50 mil reais. Então, diante disso, o que a Marcela faz? Ela renuncia a parte dela, ela renuncia a esse quinhão. E nesse momento a gente já sabe que quando um herdeiro renuncia, isso favorece os demais herdeiros. Só que nessa questão nós temos apenas o quê? Duas herdeiras. Então, se a Marcela renunciar, isso significa que a parte dela vai favorecer a irmã, a Tatiana. Então, a Tatiana, diante da renúncia, pode receber os 200 mil reais sozinha. E aí, já na sequência, consta que a Tatiana aceita a herança. Ou seja, após a renúncia de Marcela, né, existe a renúncia de Marcela, onde ela abre mão da parte dela, do quinhão, vem a Tatiana e aceita tudo. Então, a Tatiana vai receber sozinha os 200 mil reais. Nesse contexto, a OAB chega para você e fala, e aí, qual que é a alternativa correta? E antes de eu mudar o slide, eu quero propor para vocês duas questões. Primeira questão, será que o herdeiro é obrigado a aceitar a herança? Porque tudo bem, a gente sabe que existe uma ordem de vocação hereditária, tem lá a sucessão legítima, tem as classes, e a primeira classe é a classe dos descendentes. Então tá aqui, Marcela e Tatiana são descendentes de João, são filhas dele. Então elas estão na primeira, né, na ordem preferencial para receberem. E elas são obrigadas a receber? O herdeiro é obrigado a receber? Esse é um ponto. Segundo, se eu não quiser receber, eu posso renunciar e prejudicar alguém? Ou seja, a renúncia do herdeiro pode prejudicar terceiros? Essa é a segunda pergunta que você tem que levar em consideração.
Então, vamos dar uma olhada o que tem aí de alternativas. E de cara a gente já vê que a alternativa A fala: ante a existência de credor, a renúncia de Marcela é inválida. Ou seja, dá a entender que se eu tenho algum credor, eu não posso renunciar. Será que é isso que consta no código? Não sei. Então, por enquanto, a alternativa A é uma alternativa que a gente tem que deixar ela meio de lado e pensando. Vamos para a alternativa B. Fala o seguinte: o banco XYZ pode aceitar a totalidade do quinhão deixado para Marcela. Opa, calma. O banco tem um crédito de 50 mil reais. E a gente sabe que o quinhão da Marcela, que é a devedora, é de 100 mil. Então, o banco, para receber 50, ele pode aceitar 100 mil? Tá esquisito. Mas vamos prosseguir. Alternativa C. Diante da aceitação da herança, Tatiana, que é a outra irmã, poderá ser responsabilizada pelo débito de Marcela. Nossa, nada a ver. A gente viu que a Tatiana aceitou e a Marcela renunciou. Diante da renúncia da Marcela, a Tatiana recebeu sozinha os 200 mil reais. Porém, o que a Tatiana tem a ver com a dívida da Marcela? Nada. Então ela não pode ser cobrada de uma dívida da qual ela não é devedora. Então a alternativa C aqui é totalmente absurda, a gente já pode descartar ela, certo? Então a alternativa C te ajuda, porque ela de tão absurda já dá para tirar ela lá fora por exclusão. Daí chega a alternativa D de Daniel. E vocês percebem que a alternativa D, ela tem uma pequena diferença em relação à alternativa B. O quinhão de Marcela poderá ser aceito pelo banco XYZ até o valor do crédito. Isso já te chama atenção. Eu tenho duas questões que falam que o banco pode aceitar a parte da Marcela. A diferença é que na alternativa B fala que o banco pode aceitar o quinhão inteiro, que é o superior ao valor da dívida, ou seja, pela alternativa B, o banco poderia aceitar os 100 mil, e a alternativa D fala o banco pode aceitar no lugar da devedora, porém até o limite do seu crédito. Então, antes de eu falar para você qual que é a resposta, vamos voltar para aquelas duas perguntas que eu fiz para estimular o seu raciocínio. E a primeira delas é: o herdeiro é obrigado a aceitar? E a resposta é não. Ninguém, nenhum herdeiro é obrigado a aceitar a herança. Então, já de cara, a gente já pode descartar a alternativa A. Ou seja, a Marcela ela pode renunciar. Só que a questão é, diante dessa renúncia dela, ela pode prejudicar terceiros? E aí a gente tem que lembrar que lá na disciplina de aceitação e renúncia da herança, nós temos um artigo específico que trata desse assunto. Então, só para relembrar, essa matéria está disciplinada a partir do artigo 1804 no Código Civil. Mas lá no artigo 1813, eu tenho uma situação que fala sobre o prejuízo aos credores. Ou seja, o herdeiro devedor, quando ele recusa, quando ele renuncia à herança, ele não pode prejudicar os seus credores. E surge aí um direito por parte dos credores de receber no lugar dele. Mas a questão é, no caso aí do banco XYZ, ele pode aceitar quanto? Ele pode aceitar a totalidade do quinhão que é superior ao valor do seu crédito, ou ele pode aceitar no limite desse crédito. E aí, mostrando para vocês, a resposta correta é a letra D. Ou seja, diante da renúncia da Marcela, o banco pode pleitear a aceitação dessa herança, mas no limite do seu crédito. E onde a gente vai encontrar essa resposta no Código Civil? Lá no artigo 1813, com destaque ao parágrafo 2º. Então, veja, a possibilidade, né, do herdeiro renunciar à herança, ela existe, ela é válida. Tanto é que o caput do 1813 fala: quando o herdeiro prejudicar os seus credores, renunciando à herança, poderão eles, com autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante. Então, vejam, não consta no caput do 1813 que a renúncia é inválida. E é por essa razão que lá a alternativa A, que eu falei para vocês, que é uma que podia te colocar em dúvida, ela está errada.
Então, o código não dá essa solução. O código, em momento algum, diz que a renúncia da Marcela é inválida. Muito pelo contrário. Vejam novamente aí. No parágrafo 2º, ele fala: pagas as dívidas do renunciante, ou seja, uma vez que o banco receba a sua parte, prevalece a renúncia quanto ao remanescente. Ou seja, o parágrafo 2º do 1813 diz, sim, a renúncia ela vai ser válida no que for excedente ao valor do crédito do terceiro credor que aceitou a herança em nome do devedor. Portanto, é isso que deve ficar importante para vocês. Como eu disse, essa temática ela é muito cobrada, mas qual ponto que o examinador quer saber se você está ligado ou não? Ele quer saber se você está ligado nesse fato de que o credor pode aceitar a herança que era do seu devedor e que ele renunciou. E cá entre nós, foi uma renúncia de má fé, ou seja, ela renunciou exatamente para o banco não receber. Então, nesse caso, o legislador, ele está protegendo quem? Ele está protegendo o credor, porque ele fala, não é possível que essa pessoa, sabendo que ela tem uma dívida a pagar, ela renuncie com a intenção de prejudicar os seus credores. Mas o ponto específico e determinante, e que ficou claro, né, que estava sendo levado em consideração tanto na alternativa B como na alternativa D, era se você sabia qual era o limite, ou seja, até que ponto o banco, no caso o credor, ele poderia aceitar, e sempre vai ser no limite do seu crédito. Então, nesse caso, quanto que seria? Não foi objeto de questionamento, mas quanto que a irmã receberia? Ela receberia os 100 que já era dela e mais 50 que era da irmã. Ou seja, 50 ficaria para o banco e os outros 50 ia para outra herdeira que aceitou. Então, o que eu sugiro para vocês é que no estudo, seja do direito das sucessões, como em qualquer outra parte do direito civil, quando você estiver lendo lá a lei seca, você identifique a regra, identifique quais são as exceções. E nesse caso, a regra é: o herdeiro pode renunciar. E se ele renuncia, ele não vai receber. E qual que é a exceção? Se esse herdeiro, se essa renúncia prejudicar os credores dele, fica autorizados a esses credores que eles aceitem a herança no lugar do herdeiro devedor. Mas eles só podem fazê-lo no limite do seu crédito. Então é isso. Convido novamente vocês a se inscreverem aqui no canal. Inclusive, se você quiser que eu grave algum conteúdo para te ajudar no exame de ordem, deixa aqui nos comentários. Você também me encontra nas outras redes sociais, @professor Daniel Venturini, que eu vou ter prazer de te ajudar nessa tua jornada à aprovação da OAB. Então, desejo a todos um excelente estudo.